Hoje falaremos sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, um dos discursos mais solenes e proféticos de Jesus. Nesse capítulo, o Senhor revela aos seus discípulos verdades profundas sobre o futuro, tanto o juízo que cairia sobre Jerusalém, quanto os sinais que marcariam o fim dos tempos. É um texto que mistura dor e esperança, destruição e redenção, mostrando que, mesmo em meio às crises do mundo, Deus continua soberano e fiel à sua palavra. Jesus não apenas anuncia o que virá, mas prepara os seus para permanecerem firmes, vigilantes e cheios de fé. O capítulo nos conduz do templo terreno à expectativa do reino eterno, lembrando-nos de que tudo o que é passageiro cederá lugar àquilo que é eterno. Enquanto Jesus permanecia no templo, observando atentamente o movimento dos que traziam suas ofertas, o evangelista Lucas descreve uma cena de contraste profundo e desconcertante. No capítulo 21, versículos de 1 a 4, o texto diz: Jesus, olhando, viu os ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas de cobre. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos aqueles deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa narrativa, embora breve, carrega um peso espiritual e moral de proporções imensas. Ela é como uma janela aberta para o coração de Deus e para o valor que ele atribui ao sacrifício genuíno, mais do que à ostentação exterior. O mesmo episódio encontra paralelos em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, onde os detalhes se intensificam. Jesus, assentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava o dinheiro nas caixas de ofertas, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valem 1 quadrante. Aqui, a ênfase do texto de Marcos está em Jesus sentado, em atitude de observação paciente e criteriosa. Ele não apenas vê o ato exterior, mas discerne o espírito interior. A palavra gasofilácio, do grego gasofulakion, designava o cofre ou as 13 arcas que ficavam no pátio das mulheres, dentro do templo, onde as pessoas depositavam suas ofertas. Essas arcas tinham formato de trombeta, estreitas na abertura e largas na base, para evitar o furto das moedas, um detalhe que mostra a engenhosidade do sistema, mas também o quanto as ofertas eram visíveis, chamando a atenção pública. Era, portanto, um lugar onde o orgulho religioso podia facilmente se exibir. Nos versículos imediatamente anteriores, ainda em Lucas capítulo 20, versículos 45 a 47, Jesus havia advertido os discípulos sobre os escribas, dizendo: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão maior condenação. É nesse contexto que a cena da viúva pobre surge, não como um relato isolado, mas como um contraste moral entre o falso zelo religioso e a verdadeira piedade. O texto, portanto, forma uma unidade de pensamento. Jesus denuncia a hipocrisia dos líderes e, logo em seguida, aponta uma viúva como exemplo de devoção verdadeira. É como se dissesse: enquanto os escribas devoram as casas das viúvas, uma viúva, ainda assim, oferta tudo o que tem para a casa de Deus. A ironia é pungente e deliberada. O termo grego usado para viúva pobre é chera ptoche, sendo chera viúva, e ptoche é derivado de ptochos, que significa miserável, indigente, alguém que vive na extrema necessidade, curvado de pobreza. Essa mulher, portanto, não é apenas uma viúva sem marido, ela é uma mulher sem recursos, sem renda, sem proteção social. No mundo antigo, especialmente na Palestina do primeiro século, as viúvas eram figuras frágeis e frequentemente exploradas. Sem o amparo legal de um marido, elas dependiam da caridade pública e das esmolas. A lei mosaica em Deuteronômio capítulo 24, versículos 17 a 19, e também em Êxodo capítulo 22, versículo 22, ordenava que se cuidasse delas. Mas o que Jesus denuncia é que, em vez disso, os líderes religiosos as oprimiam. Essa viúva lança 2 pequenas moedas de cobre, no grego leptadou, que literalmente significa 2 lepta. O lepton era a menor moeda em circulação, de valor insignificante, equivalente a 1/100º do denário,
o que hoje representaria talvez algumas frações de centavos. Aos olhos humanos, sua oferta não valia praticamente nada. Mas Jesus a vê com olhos diferentes. Esta viúva deu mais do que todos. A frase grega pleion panton, mais do que todos, carrega a ideia de valor qualitativo, não quantitativo. Jesus não está comparando valores numéricos, mas intenções espirituais. Ele mede o coração, não a moeda. O olhar de Cristo ultrapassa o som metálico das moedas caindo nas trombetas do templo e vai até o eco silencioso do coração que confia. Os ricos davam do que lhes sobrava, e o verbo sobrar, no original periseua, implica abundância excessiva, ou seja, davam o que não lhes faria falta. Já a viúva deu todo o seu sustento, literalmente, toda a sua vida. Essa expressão é carregada de sentido, pois o termo bios não é apenas meios de vida, mas vida no sentido mais prático, a existência material. Ela não ofertou parte do que tinha, ela se entregou junto com as moedas. Há aqui uma dimensão sacrificial que espelha o próprio caráter do Evangelho. A mulher oferece tudo, e Jesus, pouco tempo depois, no mesmo templo, oferecerá sua própria vida na cruz. A oferta da viúva se torna uma figura profética do sacrifício de Cristo. Há ainda um contraste teológico entre o templo que está prestes a ser destruído e a fé dessa mulher, que permaneceria como testemunho eterno. Poucos versículos depois, em Lucas capítulo 21, versículo 5, os discípulos admiram a grandiosidade do templo, e Jesus lhes responde que não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, enquanto o edifício imponente seria reduzido a pó, a fé de uma viúva desconhecida seria lembrada por séculos. O que o mundo valoriza, Deus despreza. O que o mundo ignora, Deus exalta. Essa narrativa também desafia a mentalidade meritocrática e materialista dos religiosos daquela época, que acreditavam que a bênção de Deus era medida pela prosperidade visível. Muitos pensavam que os ricos eram abençoados porque agradavam mais a Deus. A viúva pobre desmonta essa lógica. Deus não mede a oferta pelo peso, mas pelo propósito. Não avalia o tamanho do dom, mas a entrega do coração. Historicamente, o gesto dessa mulher pode ter ocorrido durante a festa da Páscoa, quando multidões de peregrinos se dirigiam ao templo e as ofertas se multiplicavam. O ambiente era de movimentação intensa, sons de moedas, orações repetidas e passos apressados. No meio de toda aquela pompa e vaidade religiosa, uma mulher passa despercebida por todos, exceto por Jesus. Ele a vê. O verbo viu é repetido 2 vezes no relato, indicando não uma visão superficial, mas um olhar penetrante, um discernimento que atravessa aparências. Esse olhar é o mesmo que hoje continua perscrutando os corações humanos, revelando motivações escondidas. Percebe-se aqui também um ensinamento sobre o princípio da verdadeira adoração. Deus não precisa de dinheiro, Ele quer o coração. A verdadeira oferta é aquela que nasce da fé, não da sobra. A viúva nos ensina que dar a Deus não é uma questão de quantidade, mas de confiança. Ela não calculou o amanhã, não guardou reserva. Ela lançou tudo, confiando que o mesmo Deus que sustentou Elias pela mão da viúva de Sarepta, em 1 Reis capítulo 17, também cuidaria dela. O mesmo Deus que multiplicou o azeite e a farinha é o que multiplica a fé e o sustento daqueles que confiam. O contraste entre os ricos e a viúva reflete também o contraste entre o sistema religioso humano e o reino de Deus. No sistema humano, o valor é medido pela aparência e pelo prestígio. No reino, é medido pela rendição e pela fé. Essa inversão de valores é uma das marcas mais constantes do ensino de Jesus. Ele sempre exalta os humildes e rebaixa os soberbos. Ele observa os que passam despercebidos e transforma o gesto mais simples em um testemunho eterno. Por trás do gesto da viúva há uma teologia profunda da generosidade e da dependência divina. Ela não dá porque tem, mas porque crê. Seu ato é uma confissão silenciosa de fé, uma liturgia sem palavras. E esse é o tipo de fé que move o coração de Deus. O templo que a acolhia estava corrompido pela ganância e pela hipocrisia, mas uma viúva, com 2 moedas, restaurou naquele instante o verdadeiro culto que o Senhor procurava. Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O gesto dela também denuncia a espiritualidade superficial dos que fazem da religião um palco. Jesus, ao observar o templo, não vê apenas o ouro nas paredes, mas a fé escondida entre os pobres. E enquanto os escribas se preocupam em devorar as casas das viúvas, uma viúva devota entrega o que resta da sua casa a Deus.
é o clímax da ironia divina. Os que se diziam guardiões da fé são expostos como ladrões espirituais, e a que era considerada insignificante se torna a verdadeira sacerdotisa do altar. Esse episódio não apenas ensina sobre generosidade, mas revela um princípio eterno do reino. Deus se revela no ordinário, nas coisas pequenas, nos gestos simples. Ele transforma 2 moedas em sermão e uma viúva em exemplo eterno. O mundo pode não perceber, mas no olhar de Cristo, o pouco se torna tudo, e o insignificante se torna sublime. Enquanto Jesus ainda se encontrava no templo, logo após ter observado a oferta da viúva pobre, narrada nos versículos anteriores do Evangelho de Lucas, capítulo 21, ocorre uma transição súbita, mas carregada de sentido espiritual. O texto prossegue dizendo: "E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e de dádivas votivas, disse Jesus: Virão dias em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6. Esse pequeno trecho é, na verdade, o início de um dos discursos mais solenes e proféticos do ministério terreno de Cristo. O discurso escatológico, também conhecido como o sermão profético. É significativo perceber que esse diálogo se segue imediatamente ao episódio da viúva que ofertou tudo o que tinha. Enquanto Jesus exaltava a fé simples e sacrificial de uma mulher sem recursos, os discípulos, por outro lado, estavam impressionados com o esplendor físico do templo. Há, portanto, um contraste intencional e didático entre a fé interior e a glória exterior. De um lado, a humildade invisível da viúva, do outro, a ostentação visível das pedras do templo. Essa justaposição é o ponto de partida para o ensino de Jesus sobre o fim das estruturas humanas e o estabelecimento de um reino que não se constrói com pedras, mas com corações. O templo ao qual os discípulos se referiam não era qualquer edifício. Era o segundo templo, conhecido como o Templo de Herodes, reconstruído originalmente após o exílio babilônico e amplamente reformado por Herodes, o Grande, cerca de 46 anos antes do início do ministério público de Jesus, como mencionado em João capítulo 2, versículo 20. Herodes empreendeu uma obra grandiosa, mais política do que piedosa, buscando o favor dos judeus ao transformar o templo em uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. As pedras utilizadas em sua construção eram imensas, algumas medindo mais de 10 metros de comprimento e pesando toneladas. Elas eram esculpidas com precisão e adornadas com ouro, mármore e inscrições votivas, doações de reis e pessoas ricas como sinal de devoção. De fato, como descreve o historiador judeu Flávio Joséfo, o Templo de Jerusalém reluzia sob a luz do sol, a ponto de ofuscar a vista de quem o olhava de longe. Os discípulos, filhos de um povo que via o templo como o coração da fé e o símbolo da presença divina, não conseguiam imaginar uma religião sem aquele edifício. Era mais do que uma construção, era a identidade nacional de Israel. Desde os dias de Salomão, o templo era o centro da adoração, o ponto de convergência das festas, o lugar onde o nome de Deus habitava. No entanto, Jesus, ao olhar para aquelas pedras e ornamentos, não vê um símbolo da presença divina, mas um monumento da vaidade humana. Ele pronuncia, então, palavras que caem como martelo sobre mármore. Virão dias em que não se deixará pedra sobre pedra. Essa frase, no original grego, traz um tom profético inevitável. O verbo usado, katalithezetai, carrega a ideia de destruição completa, desmantelamento, ruína total. Não se trata de um simples dano ou abandono, mas de um colapso absoluto. O mesmo episódio aparece em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, e em Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2, compondo um dos relatos paralelos mais precisos dos evangelhos sinóticos. Em Mateus, o texto acrescenta que Jesus saiu do templo antes de pronunciar essas palavras, indicando um gesto simbólico. Ao sair, ele deixa para trás não apenas um edifício físico, mas o sistema religioso que o templo representava. Um sistema corrompido, hipócrita e distante do coração de Deus. Era como se, ao sair, ele decretasse o fim da velha aliança, que havia se tornado formal e sem vida. Em Marcos, um dos discípulos exclama: "Mestre, olha que pedras e que edifícios." E Jesus responde: "Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra." A resposta é direta e cortante, como se Jesus quisesse romper a ilusão de que Deus se impressiona com a grandeza humana.
Historicamente, essa profecia de Jesus se cumpriria de maneira literal cerca de 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou Jerusalém durante a grande revolta judaica. O cerco foi cruel. A cidade foi devastada, o templo incendiado e, segundo os registros históricos, o ouro derretido das paredes escorreu entre as fendas das pedras. Os soldados romanos, movidos pela ganância, desmontaram cada bloco para extrair o metal precioso, cumprindo ao pé da letra a profecia. Não ficou pedra sobre pedra. A glória visível se desfez em cinzas, e o lugar que antes era símbolo da presença divina tornou-se ruína e lembrança amarga do orgulho humano. Mas há algo mais profundo nas palavras de Jesus. Ele não falava apenas da destruição física do templo, mas do fim de um sistema de adoração centrado em estruturas materiais. O templo havia se tornado, para muitos, um substituto de Deus. As pessoas confiavam no edifício e não na fé. Assim como nos dias de Jeremias, quando o povo repetia templo do Senhor, acreditando que a simples presença do templo os protegeria. Jeremias capítulo 7, versículo 4. Os contemporâneos de Jesus também se apoiavam em um símbolo e não em um relacionamento. Jesus então revela que o verdadeiro templo seria substituído, não por outro edifício, mas por ele mesmo. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. João capítulo 2, versículo 19. Ele havia dito, referindo-se ao templo do seu corpo. Há aqui uma mudança de paradigma teológico. O lugar da presença de Deus deixaria de ser um edifício feito por mãos humanas e passaria a ser o coração humano regenerado pelo Espírito Santo. O templo físico, com seus sacrifícios e altares, seria substituído por um templo espiritual, a Igreja, corpo de Cristo. Essa transição não foi apenas arquitetônica, mas espiritual. O antigo sistema de rituais, ofertas e sacrifícios diários seria consumado no sacrifício único e perfeito do Cordeiro de Deus. A destruição do templo terreno, portanto, é também o anúncio do nascimento de um templo eterno, edificado não com pedras, mas com almas vivas. A reação dos discípulos a essa declaração foi de espanto e incredulidade. Eles haviam acabado de ouvir Jesus elogiar a oferta de uma viúva pobre e, em seguida, ouviam-no anunciar a ruína do maior símbolo da religião judaica. A mente deles não podia conceber a fé sem o templo, o altar, os sacerdotes e as festas. Era como se Jesus estivesse desmantelando, peça por peça, o alicerce do judaísmo ritualístico para introduzir o reino de Deus em sua essência espiritual. Esse reino, invisível aos olhos, mas poderoso no interior, não se sustentaria sobre colunas de pedra, mas sobre a fé em Cristo. O contraste entre o que é perene e o que é transitório emerge aqui com força. As pedras do templo, apesar de grandiosas, estavam destinadas à ruína. Já a fé da viúva, ainda que pequena, atravessaria séculos. Assim, Jesus ensina que aquilo que o mundo considera permanente pode desmoronar em um instante, mas o que é feito em fé permanece para sempre. Ele desloca o olhar dos discípulos do visível para o eterno, do temporal para o celestial. A expressão "não se deixará pedra sobre pedra" também possui um valor simbólico. Representa o juízo de Deus sobre toda forma de religiosidade vazia. Cada pedra caída é um lembrete de que o orgulho espiritual e a autossuficiência não resistem à verdade divina. O templo, outrora habitado pela glória de Deus, havia se tornado uma caverna de ladrões, como o próprio Jesus denunciara ao expulsar os cambistas. Lucas capítulo 19, versículo 45. Sua destruição era inevitável, pois Deus não habita em templos de ostentação, mas em corações quebrantados. É notável que o evangelista Lucas, médico e historiador cuidadoso, coloque essa profecia logo após o relato da oferta da viúva. Ele quer mostrar, de modo literário e teológico, que o verdadeiro culto não depende de um templo monumental, mas de uma fé sincera. Enquanto os ricos confiavam em suas doações pomposas e os discípulos admiravam a arquitetura do templo, Jesus revelava que a verdadeira beleza da adoração está no invisível, no coração entregue, na confiança total, na devoção sem reservas. Os estudiosos da época descrevem que as paredes do templo eram cobertas com ouro e mármore branco, refletindo a luz do sol como uma chama. A cidade inteira se orgulhava daquela visão. No entanto, Jesus, ao olhar para a mesma estrutura, via não beleza, mas decadência espiritual. Ele via o templo como uma figueira sem fruto, bela nas folhas, mas estéril em essência. Por isso, suas palavras não são apenas predição, mas também lamento.
Ele sabe que o povo que tanto amava depositava a fé em pedras mortas e não no Deus vivo. Essa tensão entre a aparência e a essência, entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino, é o fio condutor desse trecho. Jesus, com um olhar profético e compassivo, desmascara a ilusão da religião que se sustenta em símbolos. Ele anuncia, sem rodeios, que virá um tempo em que todos os sistemas humanos cairão, mas o reino de Deus permanecerá. Após anunciar a destruição do templo, Jesus é interpelado pelos discípulos, que, ainda atônitos com a gravidade de suas palavras, buscam compreender quando e como tais coisas ocorreriam. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 7 a 19, registra esse diálogo carregado de inquietação e profecia. Então lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Está próximo o tempo, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. A partir desse ponto, Jesus começa a revelar o que ele chama de o princípio das dores, um tempo de tribulações que antecederia o desfecho da história. O mesmo relato aparece em paralelo em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14, e em Marcos capítulo 13, versículos 3 a 13. Em Mateus, a narrativa se aprofunda ao mostrar o cenário. Os discípulos, agora no Monte das Oliveiras, aproximam-se de Jesus em particular e lhe perguntam: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Essa diferença é significativa. Enquanto Lucas foca mais no contexto histórico e imediato, a destruição de Jerusalém, Mateus enfatiza também a dimensão escatológica, o fim de todas as coisas. Ambos, porém, tratam de um mesmo tema: o sofrimento, a confusão e a apostasia que antecederiam o cumprimento das promessas divinas. O termo princípio das dores, usado por Mateus no original grego, é arche-odinon. A palavra odin refere-se às dores de parto, um simbolismo forte e revelador. Assim como as contrações anunciam o nascimento de uma nova vida, as dores mencionadas por Jesus não são o fim em si mesmas, mas o início de algo grandioso, o prenúncio do reino que virá. Há, portanto, um tom paradoxal. O sofrimento antecede a glória, a destruição precede a restauração, e a dor é o prelúdio da redenção. Jesus prepara os discípulos não para o desespero, mas para a resistência e para a esperança. Ele adverte: Vede que não sejais enganados. Essa frase inicial é um alerta espiritual. Antes mesmo das guerras, dos terremotos e das pragas, o maior perigo é o engano. O verbo planal, usado no original, significa desviar do caminho, ser levado para longe da verdade. O engano não viria apenas de falsos mestres, mas de falsos cristos, pessoas que se apresentariam como salvadores, portadores de respostas, representantes da verdade. Essa advertência ecoa como um alerta para todos os tempos, pois o engano religioso é sutil e sedutor. Desde os primeiros séculos, muitos se levantaram afirmando ser o Messias. E nos tempos modernos, as vozes que distorcem o evangelho continuam ecoando com novas roupagens. Em seguida, Jesus fala sobre guerras e revoluções. O evangelista Lucas, que escreve para um público gentílico, usa o termo akastasiai, que significa comoções ou revoltas internas, indicando não apenas conflitos entre nações, mas instabilidade política e social. De fato, nas décadas seguintes à ascensão de Cristo, o Império Romano experimentaria rebeliões, perseguições e tensões entre povos conquistados. Flávio Joséfo descreve detalhadamente as revoltas judaicas que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Contudo, Jesus deixa claro: o fim não será logo. Ele quer ensinar que esses acontecimentos, por mais assustadores que pareçam, não são o fim em si mesmos, mas parte do processo histórico que levará ao cumprimento do plano divino. Nos versículos 10 e 11, ele amplia o horizonte da profecia. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aqui, o discurso assume uma dimensão cósmica. A criação geme, como diria o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 22, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Os fenômenos naturais, terremotos, pragas e fomes, não são meros desastres ecológicos, mas sinais de que o mundo, contaminado pelo pecado, sofre dores de parto em sua espera pela restauração final.
Historicamente, registros antigos e modernos mostram que o primeiro século presenciou diversos terremotos, pragas devastadoras e fome generalizada, como relatado em Atos capítulo 11, versículo 28, quando o profeta Ágabo predisse uma grande fome que ocorreu nos dias de Cláudio César. Contudo, o discurso de Jesus não se limita a sinais externos. Ele volta os olhos dos discípulos para o sofrimento pessoal que enfrentariam. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, sendo levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Aqui o mestre revela que o verdadeiro discípulo será provado não apenas pelas circunstâncias do mundo, mas pela fidelidade à fé. O evangelho não seria um caminho de glória terrena, mas de cruz. A perseguição se tornaria a marca dos seguidores de Cristo. O livro de Atos confirma essa profecia. Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio. Estevão foi apedrejado. Tiago, morto à espada. Paulo, arrastado diante de governadores e imperadores. Tudo isso cumpria o que Jesus havia dito. Mas, paradoxalmente, o sofrimento seria também oportunidade. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. A palavra martyrion, usada aqui, significa testemunho, de onde deriva o termo mártir. Ou seja, o sofrimento do cristão não é em vão, é uma plataforma divina para proclamar a verdade diante do mundo. O sangue dos mártires seria a semente da igreja. Jesus prossegue com uma instrução peculiar. Assentai, pois, em vosso coração, de não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Esse conselho não é um incentivo à negligência intelectual, mas uma promessa de assistência divina. O Espírito Santo seria o advogado do cristão, colocando palavras em sua boca quando o medo tentasse silenciá-lo. Essa promessa cumpriu-se abundantemente. Em Atos capítulo 4, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, fala com ousadia diante dos líderes religiosos. Em Atos capítulo 6, versículo 10, os inimigos de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Assim, Jesus prepara os seus para entender que a perseguição não é sinal de abandono, mas de presença divina ativa. Nos versículos 16 a 19, o Senhor eleva ainda mais o tom da advertência. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É uma das declarações mais paradoxais do Evangelho. Seriam odiados, perseguidos e mortos, mas ao mesmo tempo estariam guardados. O aparente contraste se resolve na perspectiva da eternidade. A promessa não se perderá um só fio de cabelo não é uma garantia de imunidade física, mas de segurança espiritual. Nada pode destruir a vida eterna que Deus concede. A palavra perseverança, do grego hipomoné, significa mais do que paciência. Implica firmeza sob pressão, resistência sob peso, fidelidade em meio ao caos. Jesus não fala de uma fé fácil, mas de uma fé resiliente, que permanece de pé quando tudo desaba. É essa perseverança que ganha a alma, isto é, que confirma a autenticidade da salvação. Nos primeiros séculos, essa verdade foi encarnada em homens e mulheres que preferiram morrer a negar o nome de Cristo. Há também um tom pastoral nesse discurso. Jesus não está apenas informando fatos futuros, mas preparando o coração dos discípulos. Ele deseja que eles não se escandalizem quando o sofrimento vier. A profecia, nesse sentido, é também consolo. O Senhor não promete ausência de dor, mas presença constante. Ele mostra que nada do que acontecerá está fora do controle de Deus. Mesmo o caos tem propósito. Do ponto de vista histórico, muitos dos sinais descritos por Jesus tiveram cumprimento parcial na geração apostólica. Guerras judaicas, perseguições e fomes, mas sua plenitude aponta para os últimos dias. Essa dupla dimensão é característica da profecia bíblica, um cumprimento próximo, que é autêntica à palavra, e outro distante, que aponta para o fim dos tempos. Assim, o princípio das dores é, ao mesmo tempo, um espelho do passado e uma janela para o futuro. Em meio a essa revelação densa, o que mais se destaca é a ênfase na fidelidade. Jesus não chama os seus a decifrar datas, mas a manter o coração firme. Ele não convida a curiosidade, mas a confiança. O reino de Deus não será instaurado por sinais cósmicos, mas pela constância dos fiéis, que mesmo em meio às dores, permanecem confessando o nome de Cristo. É nesse cenário de trevas e esperança que o Evangelho resplandece com maior intensidade,
mostrando que, mesmo quando o mundo se abala, o reino permanece inabalável. E prosseguindo o relato do Evangelho conforme escreveu Lucas no capítulo 21, a partir do versículo 20 até o versículo 24, vemos o Senhor Jesus dar continuidade ao seu discurso profético, o qual iniciou após a admiração dos discípulos pelas pedras e adornos do templo. Antes, ele havia falado sobre o princípio das dores, prevendo tempos de guerras, terremotos e perseguições, preparando seus seguidores para o sofrimento vindouro. Agora, porém, o tom se torna ainda mais grave. O olhar do Mestre se volta para Jerusalém, a cidade santa, símbolo da fé judaica, mas também do endurecimento do coração humano. E o texto diz: "Quando, porém, virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Pois haverá grande aflição sobre a terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que se completem os tempos destes." As palavras de Jesus aqui unem-se às profecias já anunciadas nos paralelos encontrados em Mateus capítulo 24, versículos 15 ao 22, e Marcos capítulo 13, versículos 14 ao 20. Nestes relatos, há menção da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, especialmente em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 e Daniel capítulo 12, versículo 11. A linguagem profética de Jesus, portanto, ecoa o passado, mostrando a continuidade do plano divino e revelando que aquilo que fora prenunciado pelos profetas estava prestes a se cumprir de forma literal e dramática. O cerco de Jerusalém, predito por Cristo, se cumpriria algumas décadas depois, no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, liderou as legiões romanas contra a cidade, arrasando o templo e matando milhares de judeus, exatamente como fora dito. O verbo usado no texto original grego para cercada é kukloumenen, que transmite a ideia de estar completamente rodeada, sem saída, como um cerco total. Essa expressão dá a entender que seria um confinamento absoluto, onde nenhum escape seria possível, exceto aqueles que obedecessem ao aviso de Jesus e fugissem antes que o cerco se completasse. E, de fato, registros históricos apontam que os cristãos de Jerusalém, lembrando-se das palavras de Cristo, fugiram para a região de Pela, na Pérea, antes do ataque final, salvando-se da tragédia que recaiu sobre os demais. Essa obediência à palavra profética mostra o caráter prático e imediato das advertências de Jesus. Elas não são meras previsões apocalípticas distantes, mas instruções divinas para preservar vidas e a fé no meio da calamidade. Quando Jesus diz que dias de vingança são estes, para que se cumpra tudo o que está escrito, ele não fala de uma vingança movida por ódio humano, mas de um ato de justiça divina. A palavra vingança, no original ekkeseos, traz o sentido de retribuição justa, o ajuste de contas de Deus com o povo que rejeitou a aliança e, sobretudo, rejeitou o Messias. Ao longo dos séculos, os profetas haviam advertido Jerusalém sobre o peso de sua incredulidade. Jeremias, Isaías e Ezequiel haviam chorado por aquela cidade que matava os profetas e desprezava a correção divina. Agora, o juízo estava chegando, e o templo, que simbolizava a presença de Deus, seria destruído, como sinal de que o antigo sistema de sacrifícios e rituais estava chegando ao fim. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já havia sido oferecido. Não havia mais necessidade de templos de pedra quando o próprio Deus havia se feito carne e habitado entre os homens. As palavras seguintes de Jesus são de profunda dor. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ele não apenas profetiza, mas sente. Sua compaixão é expressa na forma de lamento. O sofrimento das mulheres e crianças seria inevitável em meio à destruição e ao caos. A guerra impiedosa não poupa os vulneráveis. E, segundo registros históricos, o cerco de Jerusalém foi tão terrível que muitos morreram de fome, e até relatos sômbrios de canibalismo foram registrados. A expressão grande aflição traduz o grego anakei megale, que significa uma tribulação intensa e inevitável, algo que aperta e oprime por todos os lados.
É a mesma expressão que ecoa nas profecias de Daniel e nas palavras de Mateus, quando se refere à grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Jesus acrescenta que Jerusalém será pisada pelos gentios até que se completem os tempos destes. A imagem de ser pisada evoca o ato de ser humilhada, profanada e subjugada. O domínio dos gentios sobre a cidade santa se prolongaria por séculos, o que se cumpriu literalmente após a destruição do templo, pois Jerusalém passou por domínio romano, bizantino, muçulmano, cruzado, otomano e mais tarde britânico, até a restauração parcial do Estado de Israel no século XX. Contudo, o sentido profético da expressão "até que se completem os tempos dos gentios" vai além da dimensão política e histórica. Ela aponta para o período em que Deus, em sua soberania, permite que os povos gentílicos tenham protagonismo no cenário da história da salvação, enquanto Israel permanece em dispersão. É o tempo da igreja, o tempo em que o evangelho é pregado a todas as nações. Quando esse período se cumprir, Deus voltará a agir de modo específico com o seu povo Israel, cumprindo as promessas escatológicas que ainda restam. Ao olharmos essa profecia, percebemos que ela tem tanto um cumprimento histórico quanto um sentido profético ampliado. Historicamente, ela se cumpriu com a queda de Jerusalém no ano 70 d.C. Espiritualmente e escatologicamente, ela prenuncia o juízo final e a restauração de todas as coisas. A destruição do templo representou o fim de uma era, o término da velha aliança baseada em sacrifícios e rituais, dando lugar à nova aliança estabelecida no sangue de Cristo. E, no entanto, ela também serve como prenúncio do juízo vindouro sobre o mundo que rejeita a verdade de Deus. No plano linguístico, a escolha das palavras de Jesus é precisa e carregada de emoção. O uso do futuro indicativo, cairão, serão levados cativos, será pisada, mostra que ele fala de algo certo e irrevogável. Não são possibilidades, mas realidades decretadas. Contudo, dentro desse juízo há também misericórdia. O aviso de fuga dado por Jesus é em si um gesto de graça. Deus sempre avisa antes de agir. Ele sempre chama ao arrependimento antes de exercer o juízo. Aqueles que ouviram e creram foram poupados. Os paralelos em Mateus e Marcos acrescentam nuances importantes. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus diz: "Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes." Essa frase sugere que o sinal para a fuga seria algo profanador dentro do templo, o que, no cumprimento histórico, se encaixa na invasão e profanação romana. Marcos, por sua vez, reforça o caráter urgente da fuga, dizendo que quem estiver no campo não volte nem para pegar o manto. Ambos os evangelhos mostram que a obediência imediata à palavra de Cristo é o único meio de escapar do desastre iminente. No pano de fundo histórico, compreende-se que o discurso de Jesus foi proferido poucos dias antes de sua crucificação. Ele fala diante de discípulos que ainda não entendiam plenamente a transição da antiga para a nova aliança. O templo ainda estava de pé, imponente, e parecia impensável que pudesse ser destruído. Contudo, aquele que é maior que o templo já estava ali, anunciando um novo tempo. Jerusalém, símbolo da presença de Deus, tornara-se também o símbolo da rejeição divina, e agora seria testemunha do cumprimento de suas próprias profecias. Assim, o cerco de Jerusalém não foi apenas um evento político ou militar, mas uma manifestação visível da justiça e da fidelidade de Deus à sua palavra. E, ao mesmo tempo, foi um aviso eterno de que a segurança não está em construções, tradições ou instituições religiosas, mas em ouvir e obedecer à voz do Senhor, que ainda hoje ecoa com a mesma urgência. Quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E prosseguindo o relato profético de Jesus em Lucas capítulo 21, após ter anunciado a destruição de Jerusalém e o tempo de domínio dos gentios sobre a cidade santa, o mestre se volta agora para um horizonte ainda mais distante, cósmico e glorioso. Do versículo 25 ao versículo 28, o texto sagrado declara: "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora,
Quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Este trecho de Lucas tem paralelos claros e profundos nos evangelhos de Mateus e Marcos. Em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, e em Marcos capítulo 13, versículos 24 a 27. Em ambos, Jesus descreve o mesmo cenário de abalo universal, seguido pela manifestação gloriosa de sua vinda. No Evangelho de Mateus, lê-se: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Já Marcos, em sintonia com Lucas, reforça: Mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Esses três relatos se entrelaçam como fios de uma mesma tapeçaria profética. Eles descrevem o ápice da história humana, quando o próprio Cristo retornará de modo visível e majestoso. A linguagem usada é típica da literatura apocalíptica judaica, rica em imagens simbólicas e cósmicas. O sol, a lua e as estrelas são mencionados como elementos que participarão dessa grande convulsão universal. No grego, o termo traduzido por sinais é semeia, que significa não apenas indícios, mas manifestações sobrenaturais que apontam para uma realidade divina. Ou seja, os céus, que sempre foram testemunhas silenciosas da criação, se tornarão palco da revelação final do Criador. Estudos históricos e teológicos compreendem que esses sinais não devem ser vistos apenas como fenômenos astronômicos literais, embora possam envolver também elementos físicos reais. Eles representam, antes de tudo, a desordem que se instaurará quando as estruturas do mundo presente, tanto naturais quanto humanas, começarem a ruir diante da presença do Rei vindouro. A expressão "os poderes do céu serão abalados", Haidinameiston oranon saleutsontai, remete à ideia de que tudo o que é estável no cosmos, as leis da natureza, os fundamentos do universo, será perturbado por um evento que transcende a lógica humana. No contexto anterior, Jesus havia falado da queda de Jerusalém e do tempo dos gentios. Agora ele amplia o foco, do juízo sobre uma cidade específica para o juízo sobre o mundo inteiro. O discurso, que começou local, se torna universal. E a humanidade, que outrora se angustiou por guerras e desastres, agora entra em perplexidade, descrita pelo evangelista com a palavra aporia, que significa confusão completa, ausência de saída, desespero. O bramido do mar e das ondas é uma metáfora poderosa para o caos das nações, o colapso da ordem mundial. O mar, na literatura hebraica, simboliza frequentemente o mal e a rebelião das potências humanas contra Deus. Como no livro de Daniel, capítulo 7, onde as bestas que representam os impérios surgem do mar revolto. Assim, quando Jesus fala do bramido das ondas, ele evoca não apenas um fenômeno natural, mas também um símbolo espiritual da humanidade em convulsão diante do fim de todas as coisas. E o texto prossegue dizendo que os homens desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O verbo grego usado aqui é apopsikonton, literalmente desfaleçam ou espirmo, como alguém que perde o fôlego diante de um pavor insuportável. O ser humano, acostumado a dominar e prever, se verá impotente diante de acontecimentos que fogem completamente ao controle. As nações, que tantas vezes confiaram em seu poder militar, em sua ciência e em sua economia, estarão em total impotência diante da manifestação divina. Mas, no meio desse cenário de medo e destruição, surge uma das declarações mais gloriosas e consoladoras de todo o Evangelho. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Essa expressão ecoa diretamente a visão de Daniel, capítulo 7, versículo 13, onde o profeta declara: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Na tradição judaica, vir sobre as nuvens era uma prerrogativa exclusiva de Deus. Ninguém, senão o Senhor, poderia cavalgar as nuvens do céu. Assim, quando Jesus se apropria dessa linguagem, ele está reivindicando para si a divindade, revelando-se não apenas como o Messias esperado, mas como o próprio Deus que julga e redime. A expressão "com poder e grande glória" reforça esse caráter majestoso.
O poder aqui é dinamis, força irresistível, autoridade que não pode ser questionada. A glória é doxa, termo que no contexto bíblico representa o esplendor da presença divina. Esse é o momento em que a fé se tornará visão, quando aquele que foi visto antes humilhado, coroado de espinhos, será agora visto coroado de luz. É importante compreender que esta vinda descrita não é o arrebatamento da igreja, evento que ocorre antes da grande tribulação, segundo a perspectiva escatológica pentecostal. O arrebatamento será secreto e repentino, um encontro nos ares, conforme Paulo explica em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Já aqui em Lucas 21, trata-se da manifestação visível do Filho do Homem ao mundo, acompanhada de sinais celestes e de juízo. É a revelação pública de Cristo, a parousia gloriosa, diante da qual todo olho o verá, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mas o versículo 28 é um sopro de esperança em meio a todo o terror descrito. Jesus diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Essa frase muda completamente o tom do discurso. O mesmo evento que será motivo de desespero para os ímpios, será motivo de alegria para os fiéis. A diferença não está nos acontecimentos, mas na postura de quem os observa. Para o mundo, a vinda de Cristo é o fim. Para a igreja, é o começo da eternidade. No original grego, o verbo anakipsate, traduzido por levantai a vossa cabeça, transmite a ideia de erguer-se com confiança, de quem se endireita após longa aflição. Jesus está dizendo: não temam, mas animem-se, porque aquilo que eu prometi está prestes a se cumprir. A palavra redenção, apolitrosis, vem de litron, que significa resgate mediante pagamento. Ou seja, o preço já foi pago na cruz, mas a libertação plena se manifestará naquele momento. Percebe-se que há uma tensão constante entre juízo e esperança, destruição e restauração, medo e confiança. Essa tensão é proposital, pois revela o caráter duplo da vinda de Cristo: juízo para uns, redenção para outros. A mesma glória que ilumina os salvos consome os que se rebelam. E é por isso que o crente, mesmo diante das notícias que anunciam o caos, pode levantar a cabeça. Ele sabe que a história não caminha ao acaso, mas segue o roteiro do Deus soberano. Quando Jesus proferiu essas palavras, estava nos últimos dias antes de sua paixão. O templo ainda reluzia ao pôr do sol, os discípulos ainda esperavam um reino terreno, e os líderes religiosos tramavam em segredo sua morte. No entanto, ele falava com a autoridade de quem já via o fim desde o princípio. Ele não falava apenas de Jerusalém, nem apenas do Império Romano, mas de toda a humanidade e de todo o cosmos que um dia se dobrará diante do Senhor dos Senhores. Assim, os sinais no sol, na lua e nas estrelas não são apenas um espetáculo do fim, mas o prenúncio da glória que está por vir. O abalo dos céus é o anúncio de que o reino eterno está prestes a ser instaurado. E nesse instante, os que esperam em Cristo, com o coração firmado em sua promessa, ouvirão não o bramido do mar, mas o som de uma trombeta vitoriosa, chamando-os para o lar eterno, onde a luz do sol jamais se apagará, porque o próprio Cordeiro será a sua luz. E disse-lhes uma parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vocês mesmos reconhecem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que o reino de Deus está próximo. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas capítulo 21, versículos 29 a 33. O Senhor continua aqui o mesmo discurso que havia começado quando os discípulos, admirados com a beleza do templo, ouviram de seus lábios a terrível profecia de que não ficaria pedra sobre pedra. Desde então, tudo o que Jesus vem dizendo é como um fio contínuo que costura a história de Israel, o futuro da humanidade e a esperança dos que creem. Ele havia falado sobre o princípio das dores, sobre a destruição de Jerusalém, sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, e agora usa uma parábola singela, mas profunda: a parábola da figueira. O uso da figueira não é por acaso. No Antigo Testamento, a figueira frequentemente simboliza Israel, como se vê em Jeremias capítulo 24 e Oséias capítulo 9, versículo 10. O Senhor escolhe essa árvore como uma espécie de metáfora viva do seu povo. Contudo, aqui, ele não fala apenas da nação, mas do discernimento espiritual que deve haver em quem observa os sinais de Deus. Quando a figueira começa a soltar brotos, quando as folhas despontam,
todos sabem que o verão se aproxima. Essa observação simples, ligada ao ciclo natural das estações, serve para ilustrar como os discípulos deveriam ler os sinais dos tempos. O texto paralelo em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35, reforça a mesma parábola e traz uma nuance interessante. Ali Jesus diz: "Aprendei, pois, a parábola da figueira." Ou seja, não basta observar, é preciso aprender. Há uma pedagogia divina em curso. O Senhor está chamando os discípulos a uma leitura espiritual da história, um olhar atento que vai além da superfície dos eventos. Da mesma forma, Marcos capítulo 13, versículos 28 a 31, repete quase as mesmas palavras, indicando que esta parábola foi um dos pontos centrais do discurso escatológico de Jesus. Ao dizer: "Quando virem acontecer estas coisas, saibam que o reino de Deus está próximo." Jesus não fala de um reino apenas futuro, mas de uma manifestação progressiva do seu domínio. O reino de Deus, em sua essência, é tanto presente quanto futuro. Ele se manifesta agora, em parte, na vida daqueles que são governados por Cristo, e se manifestará plenamente quando o Filho do Homem vier em glória. É como se ele dissesse: assim como o brotar da figueira anuncia a proximidade do verão, assim também os acontecimentos profetizados, as guerras, as perseguições, os sinais celestes, a queda de Jerusalém, anunciam a proximidade da plenitude do reino. No entanto, o versículo 30 traz uma declaração que tem causado longos debates entre os intérpretes. "Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça." A palavra geração, do grego geneá, pode significar não apenas o grupo de pessoas vivas naquele tempo, mas também uma raça, uma linhagem, ou ainda um tipo de geração, no caso a geração incrédula que persistiria até o fim. Historicamente, sabe-se que cerca de 40 anos após estas palavras, em torno do ano 70 d.C., Jerusalém foi sitiada e destruída pelos romanos, cumprindo a parte histórica dessa profecia. Assim, a geração que ouviu Jesus literalmente viu a queda do templo. Contudo, há também um aspecto escatológico mais amplo, pois o discurso não se limita ao evento de 70 d.C. Ele aponta para o fim dos tempos, quando os sinais alcançarão sua plenitude. Observa-se aqui um duplo cumprimento, uma aplicação próxima e outra distante. O primeiro cumprimento ocorreu na destruição de Jerusalém. O segundo, ainda por vir, acontecerá na consumação do século, quando o Filho do Homem voltará em glória. É o mesmo princípio profético encontrado em muitas passagens do Antigo Testamento, nas quais um evento imediato simboliza um futuro mais grandioso. O versículo 31 é talvez um dos mais sublimes de todo o discurso. "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." Essa frase carrega uma autoridade que nenhum profeta, por mais ungido que fosse, jamais ousou declarar. Jesus não diz que as palavras de Deus permanecerão, o que seria natural para um profeta, mas que as suas próprias palavras jamais passarão. Ele se coloca no mesmo nível da eternidade divina. O termo passarão, do grego pareshomai, indica cessar de existir, desaparecer, ser removido. Tudo o que é visível, tudo o que parece sólido, se desintegrará com o tempo, mas o que ele diz é imperecível. Suas palavras possuem a substância da eternidade, porque procedem de quem é o Verbo de Deus. Essa afirmação também possui uma função pastoral e consoladora. No meio de tantas profecias sobre catástrofes, perseguições e sinais aterradores, Jesus oferece uma âncora para o coração dos seus discípulos, a segurança de que sua palavra é infalível. Em outras palavras, enquanto tudo desmorona, impérios, templos, instituições, o que ele diz permanece firme. A fé cristã se sustenta nessa certeza. O que Deus prometeu, ele cumprirá, e o que Jesus afirmou se realizará. No contexto imediato do discurso, essa parábola também prepara os ouvintes para a exortação que virá logo em seguida, quando Jesus ordenará a vigilância. Ele não apenas descreve os eventos futuros, mas convida os discípulos a uma postura espiritual diante deles. A observação da figueira não é mera curiosidade profética, é um chamado à prontidão. É como se ele dissesse: quem tem olhos espirituais, veja os sinais e perceba o que está por vir. Os ouvintes de Jesus, judeus acostumados a ver a figueira como símbolo nacional, certamente compreenderam o peso da analogia. Para eles, a brotação da figueira podia remeter também à restauração de Israel, algo que os profetas haviam anunciado como sinal dos últimos dias.
Em certo sentido, a figueira pode representar o ressurgimento do povo de Deus, que mesmo após longos invernos de dispersão e perseguição, voltaria a florescer diante do mundo. E de fato, a história testemunha que, após quase 2 milênios de dispersão, Israel voltou a se constituir como nação no século XX, o que muitos intérpretes consideram um prenúncio do cumprimento completo das palavras de Jesus. Mas o foco principal da parábola não está na curiosidade histórica, e sim no discernimento espiritual. Jesus está ensinando que os sinais precedem os eventos, e que o crente atento sabe distinguir as estações da fé. Assim como ninguém planta no inverno nem colhe fora do tempo, o cristão deve entender o tempo de Deus, agir com sabedoria e preparar-se para o verão da redenção. Quando os sinais se intensificam, quando a injustiça aumenta, o amor de muitos esfria e a sociedade se distancia dos princípios divinos, é sinal de que o reino está próximo. Portanto, observar a figueira é aprender a interpretar a história à luz da palavra. O discípulo maduro não se deixa dominar pelo medo dos acontecimentos, mas os lê como confirmação da fidelidade divina. Cada folha que brota, cada sinal que se cumpre, é um lembrete de que o Verbo encarnado governa o curso dos séculos. O mesmo Cristo que predisse a destruição de Jerusalém é o que voltará para restaurar todas as coisas. E assim, entre o brotar da figueira e a promessa do reino, há um convite constante à fé inabalável. Porque o céu e a terra passarão, mas as palavras dele, essas que sustentam o universo e revelam o coração de Deus, permanecerão vivas, imutáveis e sempre cumpridas. E olhai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. E durante o dia, Jesus ensinava no templo, e à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 38. Ao chegar a esse ponto do discurso profético, Jesus encerra seu sermão escatológico com uma exortação pessoal, quase pastoral. Após anunciar o juízo, as catástrofes e os sinais cósmicos, o mestre se volta agora ao coração humano. Ele deixa claro que o perigo maior não são apenas os eventos que virão, mas a negligência espiritual que impede o discernimento desses eventos. O foco se desloca da profecia para a postura. O chamado não é apenas para compreender os tempos, mas para preparar o coração. Nos versículos anteriores, ele havia comparado os sinais do fim com o brotar da figueira, uma metáfora para a sensibilidade espiritual diante das mudanças do tempo divino. Agora ele aprofunda essa metáfora, mostrando que mais perigoso que ignorar os sinais é permitir que o coração se torne pesado, entorpecido e distraído com as preocupações do mundo. O termo grego usado para sobrecarregado é baruno, que significa ser oprimido ou afogado por algo. A imagem é de alguém cujo coração se torna incapaz de reagir, como se estivesse anestesiado pela banalidade do cotidiano. A advertência contra a orgia, a embriaguez e as preocupações da vida não é apenas uma crítica moral, mas uma descrição simbólica de 3 formas de distração espiritual. A orgia, ou excesso de prazer, representa a fuga pela carne. A embriaguez, a fuga pela confusão mental e emocional, e as preocupações da vida, a fuga pela ansiedade cotidiana. O pecado aqui não está apenas nos atos, mas no descuido espiritual que faz o homem viver como se o Senhor não fosse voltar. É a apatia que mata a vigilância. O versículo 35 traz uma imagem ainda mais intensa, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. No original grego, a palavra pagis significa armadilha, laço usado para capturar aves. A metáfora é clara. O dia do Senhor virá de modo súbito e só escapará quem estiver espiritualmente desperto. Essa ideia ecoa em Mateus capítulo 24, versículo 42, onde Jesus também ordena: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E em Marcos capítulo 13, versículos 33 a 37, o mesmo ensino é reforçado: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Essas passagens paralelas formam um coro de advertência, como se o Espírito, através dos evangelhos, ecoasse uma única verdade: a vinda do Filho do Homem exige atenção constante. No versículo 36, Jesus usa duas palavras que se tornam chave para toda a espiritualidade cristã: vigiai, agrupnate, e orando, deomenoi. O verbo agrupnate vem de uma raiz que significa ficar acordado, não dormir. O Senhor está falando de uma vigilância espiritual, não física. É um estado de prontidão interior, uma consciência desperta. A oração, por sua vez, é o sustento dessa vigilância. Quem não ora, adormece. Quem ora, desperta o coração para perceber a presença de Deus, mesmo quando o mundo parece em caos. Jesus não chama os discípulos a um medo apocalíptico, mas a uma esperança vigilante. Ele diz: para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Escapar aqui não significa fugir da tribulação, mas permanecer firme, inabalável em meio a ela. Estar em pé é uma expressão de vitória espiritual. No contexto judaico, ficar de pé diante de um rei era privilégio de quem havia sido aprovado. Logo, Jesus está dizendo que os fiéis, aqueles que vigiam e oram, estarão de pé justificados e confiantes quando ele se manifestar. Há também um contraste implícito entre os que dormem e os que vigiam. Os que dormem são pegos de surpresa, como no tempo de Noé, quando comiam e bebiam até que o dilúvio veio. Os que vigiam, ao contrário, reconhecem os sinais e se preparam. Essa vigilância é tanto moral quanto espiritual. Implica viver em santidade, mas também em sensibilidade diante dos tempos. É não permitir que o coração endureça ou que a fé se torne rotina. O evangelista Lucas, com sua precisão característica, encerra o capítulo mostrando o contexto diário do ministério de Jesus. Durante o dia, ensinava no templo e à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Esse detalhe, aparentemente simples, é cheio de simbolismo. O templo era o lugar da presença divina e da instrução. O Monte das Oliveiras, o lugar da oração e da entrega. Entre o ensino e a comunhão, entre a palavra e a oração, estava o ritmo espiritual de Cristo. O mestre vivia exatamente o que pregava, vigiava em oração, mesmo sabendo o peso da cruz que o aguardava. Esse versículo final também cria uma ponte entre o discurso escatológico e os eventos da paixão. O Monte das Oliveiras é o mesmo onde, pouco tempo depois, Jesus seria traído. Há um prenúncio aqui. Aquele que ensinou a vigiar passará pela maior vigília da história, quando, suando sangue no Getsêmani, dirá: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O tema da vigilância, portanto, não é apenas escatológico, é também cristológico. O próprio Cristo viveu vigilante até o fim. O versículo 38 acrescenta um toque comovente. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. É um contraste sublime com a sonolência espiritual que ele acabara de condenar. Enquanto muitos corações se deixavam pesar pelas distrações, havia um grupo que madrugava para ouvi-lo. Esse detalhe mostra que, mesmo em meio à corrupção e ao caos de Jerusalém, ainda existiam almas sedentas, despertas pela voz do Mestre. Do ponto de vista exegético, há aqui uma clara transição do discurso profético para o exemplo prático. Jesus termina falando de vigilância e, imediatamente, o texto mostra vivendo essa vigilância, ensinando durante o dia e recolhendo-se em oração à noite. Essa alternância entre ação e devoção é o modelo perfeito de vida cristã. Vigiar é estar atento, orar é estar em comunhão, e ambos se unem na expectativa do reino. O contexto histórico também dá força a essa exortação. Jesus falava essas palavras em Jerusalém, poucos dias antes de ser crucificado, enquanto a cidade fervilhava de tensões políticas e religiosas. Roma dominava, os zelotes conspiravam, os sacerdotes tramavam e o povo oscilava entre a devoção e o desespero. Em meio a esse ambiente, o Senhor adverte: não deixem que seus corações sejam arrastados por essas pressões. Em outras palavras, não se embriaguem nem de vinho, nem de poder, nem de medo. A verdadeira vigilância não é esconder-se do mundo, mas manter a alma livre do peso das circunstâncias. Teologicamente, compreende-se que essa vigilância também aponta para a dimensão escatológica da vida cristã. Cada geração é chamada a vigiar, não porque saiba o dia ou a hora, mas porque sabe que o Senhor é fiel. A vigilância é a resposta da fé ao tempo. É o modo de o cristão existir entre o já e o ainda não do reino. Ela impede que a esperança se torne utopia e que a espera se transforme em indiferença. Há uma força poética na maneira como o Evangelho encerra o capítulo.
O povo madruga para ouvir aquele que à noite ora por eles. Entre o alvorecer e a escuridão, entre o templo e o monte, entre o ensino e a oração, está o coração do Evangelho, um Cristo vigilante, ensinando um povo sonolento a despertar. É nesse ponto que a exortação à vigilância ganha sua dimensão mais profunda. Não se trata apenas de esperar um evento futuro, mas de permanecer desperto no presente, vivendo com a alma acordada, o coração leve e os olhos fixos no Filho do Homem que há de vir. Hoje falamos sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, um dos textos mais densos e proféticos de todo o Novo Testamento, onde Jesus, diante do templo e de seus discípulos, revela verdades profundas sobre o fim dos tempos, a vigilância espiritual e a firmeza da fé em meio às tribulações. Cada parte desse capítulo é como um eco que atravessa os séculos, chamando a igreja a permanecer desperta, confiante e perseverante até o fim. Tudo começa quando alguns admiravam a beleza do Templo de Jerusalém, suas pedras adornadas e as ofertas dedicadas a Deus. Jesus, porém, quebra a ilusão daquilo que os olhos humanos viam como permanente. Ele declara que viria o dia em que não ficaria pedra sobre pedra. Essa afirmação, que à época pareceu chocante, cumpriu-se literalmente cerca do ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu o templo e a cidade. Aqui vemos o primeiro ponto essencial. O que é terreno, por mais grandioso que pareça, é passageiro. As estruturas humanas, por mais sólidas que pareçam, não podem resistir ao juízo de Deus. Jesus ensina que a verdadeira adoração não está em pedras, mas em corações consagrados. Logo em seguida, os discípulos intrigados perguntam quando essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal de sua vinda. A resposta de Jesus se transforma num panorama profético que se estende desde a queda de Jerusalém até os últimos dias da história. Ele adverte: cuidem para que ninguém os engane. Aqui está o segundo ponto: o perigo do engano espiritual. Muitos viriam em seu nome, proclamando ser o Cristo, mas seriam falsos. O alerta de Jesus não é apenas para o futuro distante, mas para todas as eras. Em tempos de confusão, a fé deve estar firmada não em vozes humanas, mas na palavra eterna de Deus. Depois, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reinos contra reinos, terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Estes sinais, embora assustadores, são apenas o princípio das dores. Trata-se de um chamado para discernimento. Não se trata de um convite ao desespero, mas à esperança vigilante. As catástrofes e crises que marcam a história humana não são o fim, mas o prelúdio de algo maior, a manifestação plena do reino de Deus. Jesus então anuncia perseguições contra os seus seguidores. Seriam entregues às sinagogas, lançados em prisões, levados diante de reis e governadores por causa do seu nome. Contudo, ele transforma o sofrimento em oportunidade, dizendo: isto será para vocês um testemunho. Aqui está o terceiro ponto: a fé provada é fé fortalecida. Nas adversidades, o discípulo de Cristo não é vítima, mas testemunha. A promessa divina é clara: nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. A fidelidade em meio à perseguição é a marca do verdadeiro seguidor. Logo, ele fala sobre a destruição de Jerusalém, um evento histórico e simbólico. Quando vissem o exército cercando a cidade, deveriam fugir, pois seria o tempo da vingança divina em cumprimento às profecias antigas. E de fato, naqueles dias, muitos que deram ouvidos às palavras de Jesus conseguiram escapar antes da destruição completa. Esse ponto mostra a precisão das palavras do Senhor e a importância da obediência imediata à sua voz. Jerusalém se tornaria símbolo da consequência do afastamento de Deus e, ao mesmo tempo, prenúncio do juízo que viria sobre o mundo. Depois dessa profecia histórica, Jesus se volta para o futuro escatológico e fala de sinais cósmicos. O sol, a lua e as estrelas seriam abalados. Na terra, as nações ficariam angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desfaleceriam de terror, mas no meio desse caos, Jesus afirma que verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Este é o clímax do capítulo. Ele que um dia foi julgado por homens, voltará como juiz. O quarto ponto é o triunfo da soberania divina. Nenhuma força humana ou espiritual poderá resistir ao retorno glorioso do Rei dos Reis. E diante disso, Jesus exorta: levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. A mensagem é de esperança. O fim do mundo não é o fim da esperança, mas o início da eternidade com Cristo.
Então Jesus conta a parábola da figueira e das árvores, dizendo que, quando brotam, sabemos que o verão está próximo. Assim também, quando os sinais profetizados acontecerem, saberemos que o reino de Deus está às portas. A parábola é uma lição de percepção espiritual. O discípulo maduro deve saber discernir os tempos, não com ansiedade, mas com expectativa santa. O quinto ponto aqui é a vigilância. A fé não pode ser apática, deve ser desperta, atenta e cheia de discernimento. Jesus reforça: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Tudo que existe está sujeito à corrupção e ao tempo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A verdade divina não envelhece, não muda e não falha. Por isso, o sexto ponto é a imutabilidade da palavra. Quem se ancora nela nunca será abalado. Por fim, Jesus faz uma exortação pessoal e direta. Tenham cuidado para que os corações de vocês não fiquem sobrecarregados com as preocupações da vida. Aqui, ele desloca o olhar do cósmico para o íntimo, do apocalipse para o coração humano. A vigilância começa dentro de nós. O perigo não é apenas o fim dos tempos, mas o esfriamento da fé. O mundo pode ruir lá fora, mas o verdadeiro perigo é quando o coração se acomoda. Por isso, Jesus exorta: vigiem em todo o tempo, orando para que possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O sétimo ponto é o chamado à oração constante. Vigiar e orar são os pilares da fé firme, os olhos e o coração do cristão desperto. O capítulo encerra mostrando Jesus ensinando de dia no templo e à noite retirando-se para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, todo o povo ia ouvi-lo. Essa imagem final é serena e simbólica. O mestre, entre o templo e o monte, entre o ensino e a oração, mostrando que a vida cristã é feita de equilíbrio, comunhão com Deus e serviço ao próximo. É o retrato do Cristo vigilante que convida seus seguidores a fazerem o mesmo. Assim, o capítulo 21 de Lucas é um chamado à fé lúcida, à esperança perseverante e à santidade vigilante. É o retrato do Cristo que alerta, consola e prepara seus discípulos não apenas para os dias sômbrios da história, mas para o glorioso amanhecer da sua vinda. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.